Quem se conhece, Márcio Iga, terapeuta de São Paulo, capital, proprietário do Instituto Sofia Riga, que fica aqui na Vila Prudente, Zona Leste, onde somos especializados em autoconhecimento, onde trabalhamos com algumas terapias como radiestesia cósmica, reflexologia, reiki, constelação familiar, shambhala, quiropraxia e outras terapias também voltadas para o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Agora vamos para as breves apresentações do nosso irmão de jornada, Valdo Fausto de Araújo, o Mago Bruxo de Uberaba. Gratidão, Marcos. Bom, né? Nós estamos aqui em Uberaba, estou o Valdo Fausto de Araújo, trabalho com terapias espirituais, entre elas a psicoterapia reencarnacionista, a apometria, homeopatia, fitoterapia, barraxis, reiki. Trabalho com cursos também de psicoterapia reencarnacionista, apometria, reiki, cromoterapia, cristaloterapia, aromaterapia, etc. Hoje nós estamos aqui para falar, para continuar, né, a nossa jornada homeopática, conversando sobre o livro Homeopatia, Ciência e Cura, do George Vitrucas, que é um homeopata grego. Hoje ele é um dos mais conhecidos homeopatas do mundo e vem fazendo um trabalho muito bonito. Então nós vamos falar hoje sobre o ser humano no meio. E aí, o Vitrucas nos traz o seguinte: a primeira e principal tarefa de um profissional que decidiu dedicar-se ao estudo e à prática de uma verdadeira ciência terapêutica é, acima de tudo, restabelecer a saúde de um indivíduo doente. Por conseguinte, esse profissional deverá, antes de mais nada, colocar-se as seguintes perguntas. Primeiro, o que é um ser humano? Segunda, como é constituído o ser humano? Terceira, como funciona o ser humano no contexto de seu universo? Quarta, quais são as leis e princípios que governam a função do ser humano, tanto na saúde quanto na doença? Então, são os questionamentos assim, interessantes que ele traz, né, que leva a gente a pensar. Ele coloca aqui, ó, ser um terapeuta, né? Um profissional que decidiu trabalhar com o estudo e com a prática de curar, né? Então, nessa visão homeopática, nós precisamos entender que não só o homem, como todo meio que está à nossa volta, é além, né, vai além disso que nos apresenta fisicamente. Ou seja, tem todo o ambiente inserido à volta, e esse ambiente, ele, além de ter o ambiente natural, existe uma psicosfera. Ou seja, existe um campo energético que não está perceptível a olho nu, mas ele existe. Você sente, você percebe, né? E em específico, na homeopatia, o que você precisa? Você precisa ver quais são as modalidades do medicamento que a pessoa se apresenta. Então, modalidades, sensações, as impressões. Então, precisa ser uma conversa muito prolongada para que você traga todas essas informações necessárias, né? E aí ele continua
dizendo aqui, ó, é somente através do entendimento das respostas a estas questões que o praticante pode obter a cura no indivíduo, fazendo desse modo que o paciente restabeleça a harmonia consigo mesmo e com o universo que o circunda. Então, é exatamente isso. Você não vai olhar para a doença da pessoa. Você olha para a pessoa, buscando compreender essa pessoa no mais profundo. Lógico que você não vai compreender com uma profundidade de 100%. Não, agora eu conheço perfeitamente fulano. Não é assim. Mas quanto mais profundo você conseguir conhecer a pessoa, mais acertadamente você vai indicar o medicamento. Né? E quanto mais acertadamente você indicar o medicamento, mais harmonia você vai levar para a pessoa. Por quê? Porque você acertando esse medicamento, né, que a gente chama de simílio, você acertando ele mais corretamente, você vai estar permitindo que a pessoa esteja harmonizando todos os seus corpos. Então, o conhecimento que não é da homeopatia, né, nesse que a gente tem os corpos sutis. E quais são esses corpos sutis? Há várias correntes. Né? Eu adoto a corrente da apometria, porque eu sou apômetro, eu trabalho com isso, que é o corpo físico, que normalmente é onde a doença se manifesta. Né? Quando a pessoa nos procura é porque ela já está com a doença no corpo físico. E aí, além do corpo físico, existe o duplo etérico, o astral, o mental inferior, mental superior, búdico e átmico, ou espiritual. Nós também ouvimos muitas pessoas falarem, nós homeopatas, apômetras, sabemos disso. A doença, para chegar no corpo físico, ela primeiro passou por esses outros corpos. Ela veio descendo, até chegar no físico. Né? E aí, para se tratar homeopaticamente, você precisa ver, buscar, né? Encontrar onde é que a doença surgiu, em qual corpo. Porque quando você consegue fazer uma análise e perceber isso, você começa a curar a partir de lá. Então, por isso, também que na homeopatia a gente fala que os miasmas aumentam, crescem, né? Da psora ao DGO, e a cura ocorre no caminho inverso, do DGO à psora, ou do tuberculinismo à psora, ou do muetismo à psora. É um caminho inverso. Tá? Bom, e ele continua nos trazendo o seguinte: além do mais, é necessário compreender suas respostas, a fim de poder reconhecer e apreciar uma verdadeira cura quando ela se manifesta no paciente. Muitas vezes a pessoa nos procura por conta de uma questão específica. Vamos supor, uma urticária no corpo. Só que essa urticária está sendo a manifestação, está sendo a exteriorização de uma outra doença que está escondida, que está guardada. A gente precisa ir investigando para ver onde é que está a origem disso e começar a tratar na origem. Para começar, devemos reconhecer que o organismo humano não é uma entidade isolada, autossuficiente. Cada indivíduo nasce, vive e morre de modo inseparável dos grandes contextos das influências físicas, sociais, políticas e espirituais. Então, nós não somos seres isolados. Nós não vivemos dentro de uma bolha. Nós somos seres sociais, nós precisamos do outro, nós precisamos
do contato com o outro. Hoje em dia está aí muito contato virtual, né? Virtualmente você acaba fazendo muito mais contato do que presencialmente, do que fisicamente. Mas esse contato também está valendo. Para quê? Para alimentar os aspectos não físicos do nosso corpo. O contato presencial ele é importante. Você pega na mão, você abraça, você acaricia, né? Mas você também pode estar fazendo contato online, contato virtual, não tendo essa oportunidade de abraçar, etc., mas você pode fazer isso visualmente, pode fazer isso auditivamente através de uma palavra amiga que a pessoa direciona para você. E também não podemos esquecer que somos seres espirituais. Nós precisamos, né? A fé, ela alimenta a nossa alma. E muitas vezes a gente tem uma compreensão errônea do que é essa fé. Muitas vezes a gente busca essa fé do lado de fora. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: se você não tem fé em você mesmo, você é ateu. Porque normalmente a gente pensa que o ateu é aquele que não acredita em Deus. Na minha concepção, o ateu é aquele que não acredita nele mesmo. Uma vez que ele não acredita nele mesmo, ele não acredita em Deus, porque ele vê, ele vai buscar Deus do lado de fora, e ele nunca vai encontrar esse Deus, ele nunca vai sentir, ele nunca vai perceber. E quando você tem fé em você mesmo, você enxerga Deus dentro de você. E aí você tem uma conexão profunda com esse sagrado, né, com esse divino, porque ele habita em você, e se ele habita em você, você convive com ele 24 horas da sua vida de uma forma harmônica. Isso também é uma cura a nível espiritual. E quando a gente trabalha com homeopatia, que a gente passa os medicamentos, a gente vai ajudar a pessoa a se harmonizar, inclusive harmonizando espiritualmente. Tá? Continuemos aqui, né? As leis que regem o universo físico não são separadas das leis que regem as funções dos organismos vivos. Isso aqui é muito importante, né? Eu acabei de falar da questão da fé. Né? O que é que nós temos aqui nessa questão? Nós temos, por exemplo, as leis herméticas. São inúmeras leis, né? Mas vou falar apenas da primeira lei hermética, que é a lei do mentalismo. O que significa isso? Tudo que existe está no seu mental. Ou seja, o seu mental é capaz de criar qualquer coisa. E você cria a sua casa. Por exemplo, o arquiteto que cria, que decora a sua casa. Ele até buscou algumas informações, mas ele criou isso. A partir de quê? A partir de alguns pressupostos que ele tem. Então, nós também somos co-criadores. E isso saiu da onde? Saiu da capacidade de pensar, da capacidade de associar, da capacidade de sentir, de interagir com o ambiente onde a pessoa está inserida. Né? E nós, homeopatas, também precisamos desenvolver essa sensibilidade. Quanto mais sensibilidade a gente desenvolve nessa questão do ambiente, né, mais facilmente você vai perceber, entender, compreender o outro que vem à sua procura, que vem à sua presença procurando uma ajuda. Tá? As leis que regem o universo físico não são separadas das leis que regem as funções dos organismos vivos. Desta forma, devemos começar por compreender claramente o conjunto
no qual o ser humano é encontrado, como é influenciado por ele e, por outro lado, como ele afeta esse conjunto. Nesse momento que a gente está vivendo, né, de indefinições ou de definições na política brasileira, o que tem de pessoas adoecendo, pessoas infartando, pessoas estressadas, pessoas com síndrome do pânico, pessoas com isso, com aquilo. Por quê? Porque está afetando o mental, está afetando o espiritual. Porque ou aí a pessoa deixa de ter fé, ou aí ela tem fé demais da conta, né? Ela fica fanática e aí acaba se desequilibrando emocionalmente. Tá? Então, nós estamos neste ambiente, nós estamos nesse mundo, e eu estou sempre me referindo ao ambiente. Eu acho que eu não sei se eu já expliquei isso aqui antes. Eu não me refiro ao meio ambiente, porque para mim ele está inteiro, ele não está pela metade. Então, todas as vezes que eu falo ambiente, é tudo isso que está à nossa volta. E eu também sou o ambiente, eu não faço parte do ambiente, eu sou ele, eu estou imerso, né? E quando você vê isso nessa totalidade, você começa a ter uma visão diferente da visão separativista. Na visão separativista, a pessoa vê a parede que está aqui diante de mim, ela vê como divisória do ambiente onde eu estou e do quintal que está lá fora. E aí, quando você começa a ver na totalidade, você percebe que a parede que está aqui à minha frente, ela não está dividindo, ela não está separando a minha sala do quintal, ela está unindo a minha sala ao quintal. Então, muda o seu ponto de vista. Isso também é muito importante para que você possa estar auxiliando a pessoa, né, com uma qualidade mais acentuada. Como tudo mais, o organismo humano, originalmente, foi designado para funcionar harmoniosa e compativelmente com o ambiente. A intenção desse desígnio era, obviamente, estabelecer um equilíbrio dinâmico no qual ambos, tanto o indivíduo quanto o ambiente, fossem mutuamente beneficiados. É isso que a gente sempre procura viver e entender, né? Você pode ficar nervoso. O que você não deve é ficar no nervosismo o tempo inteiro. Por quê? Porque a nossa vida é um equilíbrio dinâmico. O que significa isso? Você tem um limiar aqui, né, de controle. Mas uma hora você pode subir, outra hora você pode descer, uma hora você pode ficar muito nervoso, outra hora você pode ficar muito tranquilo. Você acaba de sair de um culto religioso, você não pode sair de um culto religioso nervoso. Não tem lógica isso, né? Mas se você se envolve em um acidente, ou se você presencia um crime, lógico que você não vai sair dali paz, 100% de paz, naquela leseira. Você vai sair dali estressado, né? Você vai sair dali nervoso. Então, seu pico subiu, outra hora ele desce, sobe, desce, criando aí um equilíbrio harmônico. A mesma coisa é o ambiente. O ambiente também é desse jeito. Uma hora chove, outra hora abre sol. Uma hora faz frio, outra hora faz calor. Uma hora é dia, outra hora é noite. Ou seja, são os picos buscando o equilíbrio, buscando o caminho do meio que o budismo sempre nos ensinou, o caminho do meio, né? Então, o ambiente está aí também buscando esse equilíbrio. E o meu corpo, por sua vez, também busca esse equilíbrio. Para quê? Para ocorrer a homeostase, né? Ou seja, ocorrer a harmonia tão desejada por cada um de nós. Vitmugas continua
continua dizendo, qualquer desequilíbrio leva inevitavelmente à doença, perdão, à destruição, que diminui tanto o ser humano quanto o universo no qual ele vive. Como os seres humanos são dotados de consciência e percepção, eles têm uma grande responsabilidade, tanto em relação a si mesmos, quanto em relação ao cosmos, em relação ao cosmos, a de viver de acordo com as leis da natureza. O gênero humano, idealmente, devia ter consciência e percepção suficientes para viver de acordo com a ordem do universo e colaborar com ela, sendo dessa forma livre para alcançar as mais altas possibilidades de evolução. Então, veja, quais são as leis da natureza? Lei, gente, quando nós falamos de lei, nós estamos falando de algo que não muda, né? Não é igual às leis humanas, as leis terrenas, que atendem determinados grupos de pessoas. Não é dessa lei que a gente está falando. Nós estamos falando de uma lei profunda, de uma lei que realmente é lei, né? Ipsiliter, no sentido mais restrito da palavra. Então, nós temos muitas leis. Acabei de citar a lei do mentalismo, né? Mas também a gente pode estar trazendo aqui a lei da causa e efeito. Se eu dou um tapa no rosto de alguém, eu no mínimo vou esperar que esse alguém me dê um outro tapa. É a reação, é ação e reação. Se você deve a alguém, esse alguém no mínimo vai esperar que você vai pagar, que você vai cumprir com o compromisso, né? Então, lei da ação e reação. Causa e efeito. Esta é uma, mas nós poderíamos ficar aqui citando inúmeras leis. Aliás, esse aspecto das leis também vale uma outra live, no mais. Temos muitas leis, são 7 leis herméticas, depois as leis universais que são um punhado. A gente pode falar das leis apométricas também, tem várias leis que a gente pode falar. Pode anotar aí que pode ser um live para o ano que vem. Né? Combinado. Valdo, só um momentinho, dando as boas-vindas para Márcia Klein, aluna do curso da homeopatia. Bem-vinda. Sim, Canadá, eu te aceito. Pode continuar, Valdo. Quem quiser fazer pergunta, é só digitar no chat. Então, deixa eu só achar o fio da meada que eu perdi aqui. Das leis, né? Então, as leis do ambiente, as leis do universo, elas são perenes, elas não mudam. E, inclusive, eu recebi no WhatsApp esta semana passada, né? Quinta-feira, eu recebi uma notícia de que tem um cientista aí, que agora não lembro onde, não sei se é na Alemanha, se é na Suíça, alguma coisa assim, desenvolver um projeto para gerar embriões humanos, gerar bebê em útero artificial. E ainda tem uma previsão de 30 mil bebês por ano. O laboratório, né, que ele idealiza, que ele cria, pode gerar 30 mil bebês por ano. Aí eu brinquei com a Aline, ele falou só o homem brincando de ser Deus. Né? Porque a lei natural que nós temos, o que é? O bebê ser gerado, né, no útero da mãe. E nós sabemos, do ponto de vista de totalidade, né, nós sabemos da grande importância disso. Né? Porque o bebê vai se sentir aconchegado, ele está ali em contato com o corpo da mãe. Agora, imagina, já criaram a fecundação in vitro, né? Que tira, de uma certa forma,
tira aquele calor, aquele envolvimento do ato sexual entre o homem e a mulher para poder gerar uma vida. Já tira isso. Ou seja, esse bebê já vem ao mundo completamente desvinculado do afeto. Não teve afeto. Foi uma coisa mecânica. Né? Agora, imagina se realmente for aprovado, e tudo indica que isso acaba sendo aprovado, né? Uma gestação desta. A criança ser gerada em um útero artificial. Aí é que vai nascer sem nada mesmo. E nós sabemos que isso é uma visão do mundo capitalista. Quanto mais tirar a essência do homem e quanto mais materialidade colocar no homem, mais lucro o capitalismo vai obter. E é isso que eles querem. Né? Esse mundo capitalista quer exatamente isso. E nós que pensamos um pouco diferente ou completamente na contramão de tudo isso, a gente fica vendo isso acontecer assim, perplexo. Porque a gente sabe dos outros aspectos. O homem não é apenas essa parte física. Ele tem as outras partes energéticas. Eu falei aqui do ponto de vista da apometria. São 7 outros corpos. Mas existem outros corpos além desses 7. Existem. Nós é que não conhecemos. É igual aos sentidos. Oficialmente, outorgados são 5 sentidos. Né? Visão, audição, olfação, tato e fonação. Só que, na verdade, nós temos um monte de outros sentidos que não são oficialmente reconhecidos, que não são oficialmente reverendados, falados, discutidos, mas eles existem. Eles estão aí. Por exemplo, no sexto sentido. Por que as pessoas falam? Eu tenho sexto sentido. Sentido que é? Eu vejo, mas eu não vejo com os meus olhos. Eu vejo com o olho da minha mente. Isso aí é o sexto sentido. Eu tenho sexto sentido. Qual o sentido que você tem? Eu ouço. Então, esse seria um sétimo e por aí afora vai. Né? Não é o caso aqui, mas é só para poder lembrar, né, dessa questão que o Vítor Lucas traz aqui, onde ele diz que o gênero humano devia ter consciência e percepção suficiente para viver de acordo com a ordem do universo. E quanto mais longe a gente tenta viver fora da ordem do universo, mais nós nos adoecemos. Eu brinco muito, eu falo para as pessoas assim, você afastou da fonte. Aí a pessoa fala, mas que fonte? É Deus, gente. Essa fonte é Deus. Nós somos seres sagrados. Precisamos ver o nosso corpo com sacralidade. Não dá para ficar abusando do nosso corpo. Mas abusando como? Usando drogas, excesso de sexo sem responsabilidade, alimentação desregrada, né? Sobretudo as alimentações que nós temos aí hoje, que são alimentações artificiais. E isso é não honrar o sagrado que existe em você. Tá? Bom, ao invés disso, encontramos-nos em meio à desordem e à doença. Tudo isso que eu acabei de falar, né? Numa era de avanço tecnológico sem precedentes, tem hora que eu paro e fico pensando, né? Eu fui conhecer televisão, já tinha 17 anos. Por quê? Porque eu morava na roça. Eu fui viajar de avião, eu já tinha 30 anos. Hoje em dia as crianças já nascem dentro do avião, por exemplo.
já nasce com a telinha da televisão na sua cara. Minha neta fica o dia inteiro no tablet, que o pai dela viciou ela no tablet. Quando não é no tablet, é no celular. E quando a gente vai, conversa e consegue tirar, eu sempre, quando eu tenho tempo, né, eu tiro no sentido de brincadeiras. Eu vou provocando ela com as brincadeiras, até que eu consigo tirar a atenção dela do celular, ou então do tablet, né? Levo para brincadeira, para rolar, para correr, para pular, ou então para levar para à noite, por exemplo, levar para o mato para poder ver o céu, para ver as estrelas que ela adora. Então, hoje em dia as crianças estão desse jeito e nós sabemos que, do ponto de vista religioso e espiritualmente falando, né, a criança, quando fixa, não só criança, um adulto. Agora, imagine uma criança. Quando ela fica o seu olhar ali na telinha do celular, ou do tablet, ou do computador, ela está abrindo espaço para a obsessão virtual. E a gente não tem dado atenção para isso. Por que que ela está abrindo caminho para a obsessão? O que que esses pais tecnológicos estão fazendo com seus filhos? Dando a eles de presente a obsessão virtual. Por quê? Porque quando você fica olhando aquela telinha ali, o seu olho fica fixo naquilo, fica paradinho, vidrado. E você perde como é que fala, a musculatura. Não é que perde, não é que atrofia. Mas você deixa de usar essa mudança de olhar. Uma hora você está olhando aqui, ao mesmo tempo você olha para ali, você olha para cá, olha para cima, olha para baixo. Porque você só fica fissurado ali naquela direção. E quando nós focamos o nosso olhar numa única direção, a gente abre espaço para que as outras direções do nosso campo visual sejam invadidas pelos, como que fala? Pelos inquilinos não convidados. Então, imagina, nós somos um prédio de apartamentos. Você pode alugar cada apartamento para quem você quiser. Mas, se os apartamentos estiverem vazios, o MST vai apostar e tomar conta. É um inquilino não grato. E você não tem controle disso. Por quê? Porque você está focando apenas naquele apartamento que está ocupado. E deixa os outros todos vagos para que os inquilinos não gratos cheguem e apoderem. E as pessoas não sabem disso, não se preocupam com isso, estão cometendo um crime com as crianças que aí estão. Porque essas crianças vão crescerem obsidiadas. Tá? Então, na homeopatia, nós precisamos enxergar essas várias possibilidades que estão à nossa volta, né? Porque se nós não dermos atenção a elas, nós vamos instalar a desordem. Imagina, por exemplo, as pessoas que jogam, né, jogo de computador. Elas ficam tão viciadas e às vezes falam assim, não, mas eu não jogo, eu não participo de jogo de guerras, mas tem outros jogos que vão gerando no interior dessa pessoa uma revolta muito grande. E aí qualquer decepção que essa pessoa tem, ela explode igual a bomba atômica e sai destruindo tudo à volta dela. E graças ao que isso? Resultado da tecnologia. Não estou jogando pedra na cruz, não. Eu estou só trazendo, né, para a gente refletir aqui nesse contexto todo que a gente tem conversado aqui, como é que as doenças estão chegando no nosso corpo. Isso é uma forma da doença chegar. Isso é uma forma de uma doença mental entrar no seu corpo. Porque você perde a noção, você perde o controle, você fica extremamente violento. Isso é uma doença também. Tem um comentário aqui da Sim Canadá, eu te aceito.
sem perguntas, mas estou amando esta conversa. Grato, sim, Canadá, eu te aceito. Quem és tu, por favor? Pode digitar o seu nome? É alguma aluna do curso, Val? Cara, Sim, Canadá, eu te aceito. olha, eu tenho uma ex-aluna que mora no Canadá. Ela casou com indiano e está lá. É a Poliana, não sei, não Poliana, sei se... exatamente. É a Poliana? Poliana. Poliana. Ah, Marcelo, você está aí? Ela digitou aqui, só pensando aqui em quanto tempo eu perdi longe de Vardo. Vardo, puxou. Eu te amo. Ah, que legal. Fico muito feliz de você estar aqui conosco, o Poli. Um abraço, gratidão. Bom, a gente continua aqui, né? Falando dessa desordem por causa dessa tecnologia, e a gente vê que isso é de uma forma muito agressiva, né? Aí eu volto a frisar, eu não estou jogando pedra na cruz, eu estou trazendo uma forma de adoecimento que nós buscamos. Então, muitas vezes, a pessoa chega para consultar com a gente, ela fala assim, olha, eu sempre tive uma vida muito saudável, alimentação saudável, não sei o quê. Eu não entendo por que eu estou com esse câncer. Aí você vai conversando, você vê que a pessoa tem uma mágoa profunda do pai. E o pai morreu. Ou seja, o pai não está nem aí, ele está em outras dimensões. Mas a pessoa continua carregando aquilo. Eu atendi uma pessoa com fibromialgia, uma mulher, uma senhora de 72 anos, fibromialgia. Nossa, mas ela chegou aqui aleijada praticamente. Não conseguia andar de tanta dor, tanta coisa. E aí, muito espírita, né? Muito assim, a vida inteira, muito religiosa e tudo. E ela falava, eu não fiz nada para que eu pudesse ter essa doença hoje. Foi conversando, aí eu perguntei sobre o pai, né? Aí, não, meu pai é falecido há mais de 45 anos, me parece. Eu era jovem, era. Quantos anos você tinha? Parece que na época, eu não lembro, ela falou 20 e poucos, negócio assim. E aí ela pegou, estimou o ódio que ela carrega do pai. Aí eu provoquei mais, né? Porque quando eu vejo isso, eu vou provocando a pessoa jogar para fora, porque tem que jogar para fora. E aí já não é só um trabalho de homeopatia, é um trabalho terapêutico. Porque eu junto tudo, né? Os meus atendimentos eu junto tudo. Eu junto homeopatia com a PR, e, se for o caso, apometria. Aí eu fui provocando, já fui falando, já fui ficando brava, e ela levantou, e ela andou para lá e para cá, nossa, ficou brava, xingou, esbravejou. E aí, nessa hora, Márcio, foi muito interessante, porque ela chegou com muita dor. E na hora que ela começou a xingar e ficar brava em relação ao pai, ela levantou e andou aqui como se não tivesse nada, era uma pessoa sadia. As dores sumiram todas. Aí eu falei para ela assim, você tem ideia onde é que está a origem da sua fibromialgia? Não, não tem. Você está sentindo dor agora? Não, nenhuma. Você acredita que eu não senti nenhuma? Eu falei assim, então você acabou de constatar onde é que está a origem da sua doença. Onde é que está a origem? Ah, eu não acredito. Ele já morreu tem 40 e tantos anos. Eu falei, então, ele te libertou, mas você não libertou ele. Sabe? Então, é isso que acontece. As pessoas, por um motivo ou outro, vão sendo pessimistas, vão guardando um monte de lixo que não precisa ser guardado. Abre espaço, abre as gavetas, abre os armários, tira, doa, joga fora aquilo que não serve mais. Então, para que você vai ficar guardando raiva depois de 45 anos, depois de 50 anos? Teve uma senhora que, inclusive, faleceu uns 2 meses atrás,
Quando eu atendi, ela é da Igreja Quadrangular, também com fibromialgia. Mas ela tinha um ódio mortal do marido dela, que o marido dela traiu. E eu tinha certeza que todas aquelas doreadas todas que ela sentia, inclusive ciática, era em função disso, porque a ciática não deixa a pessoa caminhar. Então ela separou do marido há 20 e tantos anos, mas ela ainda conseguia manter aquela raiva, aquele ódio da traição, como se tivesse sido ontem. A gente precisa libertar, a gente precisa abrir espaço no nosso caminhar para que o novo possa chegar. E, consequentemente, quando a gente abre espaço, deixa de ser pessimista, deixa de viver na competição, na violência, na guerra, nós vamos abrindo espaço para a saúde e tirando, removendo a doença. Porque é isso que a gente precisa fazer. Nós somos seres humanos, e como seres humanos viemos aqui para viver na alegria, para viver com facilidade, fazendo o fardo da nossa vida ser leve. Aí o 20 Lucas coloca aqui assim, ó, individualmente, ao invés de nos regozijarmos com um crescente grau de saúde de geração para geração, testemunhamos um contínuo declínio da saúde. Por conta de quê? Por conta disso. Lá no Serva, às vezes tem hora que é até engraçado e cômico. As pessoas chegam, lógico, o Serva é um pronto-socorro espiritual. Então quem vai ali é porque realmente está muito doente. E, normalmente, já procurou tudo quanto é recurso, não encontrou resultado, aí vai para o Serva, né? Então chega lá, Márcio, aí eles sentam, né? Eles começam a conversar. Aí o Joaquim fala para a Maria assim, nossa, porque eu estou com câncer de próstata, mas além do câncer de próstata, eu tenho asma, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí a Maria começa, eu tenho fibromialgia, eu tenho pneumonia, eu tenho isso. Vira um muro de lamentação. Ninguém chega lá, ninguém. Até hoje eu nunca vi. Né? Aí tem hora que eu saio, vou lá para dentro, porque eu faço assim, Jesus, não vou ficar ali, não, que eu vou ser contagiado por tanta conversa ruim. Só tem coisa negativa. E se você for para o salão, né, para manicure, eu ainda brinquei com a Lília, porque a Lília falou para mim assim, acho que foi sábado, porque a fulana me contou isso, só pode ser conversa de um manicure. A Lília começou a rir, você também acusador, sua vez. Isso aí, conversa assim, só pode ser lá na manicure, porque em outro lugar você não vai ter tipo de conversa. Né? Então, realmente é isso que acontece. As pessoas hoje estão muito focadas na doença. Elas só enxergam doença, ela não enxerga saúde. Por quê? O próprio ambiente faz isso. Né? O próprio ambiente faz isso. O próprio capitalismo, o próprio profissional de saúde, o médico que você vai, eles frisam muito isso. Vamos supor, você vai lá, você está com diabetes. Aí você vai lá, o médico fala, olha, vai tomar esse remédio pro resto da sua vida. O que é isso? Está frisando na continuidade da doença. Por que ele não te passa o remédio e fala para você, olha, você vai tomar esse remédio por 90 dias. Após 90 dias você volta aqui que você está curado. Ele não fala assim. Por quê? Porque ele também foi treinado para a doença. Né? Valdo, só dando as boas-vindas aqui para Dona Mimi Festas, bem-vinda, bem-vinda Ana Luciar. E tem um comentário aqui da Poliana, Valdo. E demorei 35 anos para entender como jogar no lixo fora. Se estivesse mais próxima de Valdo, tinha aprendido antes, hein? Fujona, ouvi isso 1000 vezes. Só você, Poli, a gente sempre joga fora na hora certa, Poliana. Fico feliz de saber que você conseguiu jogar, né?
E pode ter certeza que ainda tem mais coisa para jogar. Nós temos lixo para jogar fora a vida inteira, viu? Quanto mais a gente joga, mais aparece. E eu fiquei feliz aquele dia que você fez a ligação por vídeo lá, que eu vi que você está muito bem, viu? Beijo no coração. Bom, Vítor Rugas continua falando aqui, né? Ele diz assim, por que isso acontece? Numa análise elementar, podemos atribuir esse estado de degeneração a duas dinâmicas. Primeiro, violações humanas das leis da natureza, que resultam na contaminação do meio ambiente, que, em contrapartida, gera uma pressão crescente sobre a habilidade do indivíduo para funcionar. O exemplo que eu falei agora há pouco, né, que você vai no médico, o médico fala assim, você vai tomar esse medicamento pro resto da vida, isso é uma violação da lei natural. Por quê? Porque os próprios médicos falam que nós somos seres mutáveis, que nós mudamos, e você muda, você não é, né? Eu sempre pergunto para as pessoas, cadê o machuíga de 6 meses de idade? Onde é que ele está? E muitas vezes a pessoa não sabe responder. Aí eu pergunto assim, e cadê o machuíga com 92 anos de idade andando com a bengalinha? A pessoa também não sabe responder. Por quê? Porque a vida inteira ela foi violada. E ela não consegue enxergar isso, que é tudo a mesma coisa, porém em estágios diferentes. Então, se hoje o Márcio Iga não enxerga o Márcio Iga com 6 meses de idade, é porque o Márcio Iga mudou. E se hoje o Márcio Iga não consegue enxergar o Márcio Iga com 92 anos de idade, é porque o Márcio Iga sabe que ele vai mudar muito. Então, não tem a menor ideia de como é que ele vai estar aos 92 anos. Mas por quê? Porque o Márcio Iga não se conhece. É hipotético, tá, gente? O que eu estou falando aqui. Questão, né, Márcio? Vou sujar as suas águas. É porque você está aqui na minha frente, eu estou vendo você. Então, assim, nós não nos conhecemos, então a gente não consegue vislumbrar isso. E foi culturalmente enfiado, mas literalmente enfiado, assim, ó, desceu de casaca mesmo. Na nossa vida, no nosso corpo, na nossa mente, na nossa impressão que nós temos nessa vida, nos foi enfiado de que é assim, que você não precisa se preocupar com o futuro, que você não precisa estar nesse momento presente com inteireza. E a natureza, ela é 100% integral. Numa live passada, eu trouxe o exemplo das plantas. As plantas têm disponível 108 pratos de comida. Ela escolhe 27 só conforme os 27. Nós, seres humanos, temos 300 milhões de pratos disponíveis. A gente procura os 500 milhões. A gente quer comer aquilo que não está sendo oferecido. Mesmo sendo porcaria, a gente quer outras porcarias. Quer ver uma coisa? Quantas vezes a gente vai na padaria ou vai no supermercado e anda e fica olhando assim, você está acompanhado, lógico. Aí a pessoa fala assim, o que é que você está querendo? Não sei, eu estou com vontade de comer uma coisa, mas eu não sei o que é. Tá? Isso é algo que vai sendo embutido. Se não vai sendo embutido através da fala, através de imposições, através de regras, vai sendo embutido através de ações das pessoas que estão à nossa volta. Então, são as nossas crenças limitantes que a gente vai absorver e nem sempre a gente dá a devida atenção a elas. Né? A segunda degeneração que o Vítor Rugas coloca aqui, para o caso dos adoecimentos, né? A humanidade está perdendo gradualmente a consciência interna, que lhe possibilitaria uma percepção correta das leis da natureza que devem ser respeitadas.
Outro dia eu estava comentando, lembrando, ah, a minha mãe, muitas vezes minha mãe chegava assim do lado de fora, ou chegava na janela, na sala da casa dela, ela olhava para o céu assim, tipo assim, eu ia lá à noite, né? Depois que eu chegava da escola, 11h30, eu ia lá para despedir dela, dar um beijinho de boa noite. Aí ela chegava na janela, olhava para o céu assim e falava para mim: Meu filho, se prepare que amanhã vai estar muito frio. Mãe, como a senhora sabe? Olha para o céu. Ou às vezes ela falava assim: Meu filho, vai vir uma tempestade. Mãe, como a senhora sabe? Meu filho, você não observa o céu. Então, esse testemunho da minha mãe, eu sempre gosto de trazer esse testemunho da minha mãe. Por quê? Porque ela era uma velhinha, né? Morreu aos 89 anos. De uma sabedoria, nunca foi na escola, não sabia ler e escrever nada, mas de uma sabedoria, por quê? De sabedoria e memória, tinha uma cabecinha 0 a 0, tá? Ela exercitava e ela estava em contato com o ambiente o tempo inteiro. Então, como ela viveu no meio rural, né, até os seus 60 anos, ela tinha vivência lá do mato, que a gente não tem. Ela tinha vivência de poder olhar para o céu à noite no meio da tremenda escuridão. O que hoje a gente não tem, porque para tudo está iluminado artificialmente, né? Mas ela teve esse privilégio. Então, ela desenvolveu uma sensibilidade para poder estar em contato com o ambiente. Ou às vezes ela falava assim, armava chuva, ela virava para a gente e falava assim: essa chuva não vai chegar aqui. Aí ela eu perguntava: mãe, mas por que sua chuva vai chegar aqui? Ah, porque o vento está vindo de Uberlândia. Quando o vento vem de Uberlândia, a chuva não chega. Uberlândia é uma cidade próxima aqui, para quem não conhece, né? Então, tem essas coisas. É isso que o Witthrucker está colocando aqui como segunda coisa, né? A humanidade está perdendo gradualmente. Ela está perdendo por quê? O mundo capitalista está em cima da gente, tirando isso, está roubando, literalmente, roubando, usurpando com muita violência. E nós vamos entrando na onda, né? E aí, o que é que acontece? Nós perdemos a nossa consciência interna. A ponto, às vezes, a gente fala assim: você come isso? Como? Mas isso não é legal, porque isso gera isso ou aquilo. Aí a pessoa fala assim: eu sei, mas o fulano come, o ciclano come. Ou então a mesma coisa, festinhas, né? Você come carne? Como? Eu não gostaria, mas eu como. Por que você come? Ah, porque se eu não comer, eu vou ser taxado como chato, como isso, como aquilo. Bebida, você bebe? Bebo. Eu não gostaria. Bebo socialmente, eu não gostaria, mas socialmente eu bebo para mim não ficar fora da roda. A maconha, a cocaína, a heroína, a morfina, vai no mesmo caminho, né? Por conseguinte, vemos que os seres humanos, tanto coletivo quanto individualmente, estão ao mesmo tempo afetando e sendo afetados pelo meio ambiente, enquanto nos desviamos cada vez mais das leis da natureza. Estabelece-se um ciclo vicioso que requer grande discernimento e energia para ser corrigido. Olhe quanto isso é vicioso. Cirurgia espiritual. Aí o parágrafo fala assim: 15 dias sem carne. Nossas pessoas querem morrer. Por quê? Porque ela já está viciada a comer carne. Ela não come carne não é porque ela gosta ou porque vai fazer bem, não é isso. Ela come por comer. Teve um caso do senhor com câncer de ossos, né? E o parágrafo é lá em 2015, o senhorzinho tinha 3 meses de vida segundo a medicina.
Aí veio falar com o Parátma. E a mulher dele, a filha dele era médica. Aí ela que trouxe. Eu já contei isso aqui em outras situações, eu acho, não sei. Aí ele veio, não podia nem encostar nele que os ossos estavam quebrando. Ele que deitou na maca com muita dificuldade, mas a gente não podia ajudar porque corria risco de quebrar osso e tal. Aí passou pela consulta com o Parátma, a filha médica do lado, aí falou para o Parátma, mas só tem 3 meses de vida e tal. Aí o Parátma ouviu, ficou pensando, pensando, pensando. Aí depois de um tempo, lógico, o Parátma falou um monte de coisa, eu vou resumir, mas aí o Parátma vira para ele e fala assim, já que você tem 3 meses de vida, apenas 3 meses de vida, eu vou te dar qualidade nesses 3 meses de vida, tá bom assim? Não tem cura mesmo, vou te dar qualidade, tá bom assim? O mais conhece o Parátma sabe o tanto que o Parátma é extrovertido, né? Aí o velhinho falou, tá bom. Aí ele falou para ele assim, olha, além desse medicamento, você vai introduzir na sua alimentação, no almoço e na janta, todos os dias, um pedaço de aspargo in natura. Aspargo não. É aspargo aquela. Não é? Agora eu Isso, esqueci. uhum. Um pedacinho de aspargo in natura no almoço, não pode ser em conserva, tem que ser in natura. No almoço, na janta, um pedaço de broto de bambu no almoço e na janta, e uma folha de hora pronópolis. Aí a filha, sendo médica, ela questionou, mas ele está com câncer de osso, para que ele vai comer bambu? Para que ele vai comer aspargo? Né? Aí o Parátma falou para ela assim, ela não conta isso depois, eu dava uma gargalhada. Falou para ela assim, o que é que o bambu faz? Ela, de ouro, não sabia explicar. Ele falou assim, ele dá sustentação. Ele sustenta. Vai lá na China para você ver as construções com bambu que estão lá há muitos e muitos anos. Então, o bambu dá sustentação. Ele está com câncer no osso. O que é que o osso faz? Dá sustentação para o corpo. Então, estou dando qualidade para a sustentação do corpo dele. O aspargo, a semelhança do bambu, também dá sustentação, porque ele é um caule ereto e tal, não sei o quê. E o Ora Pronobis vai trazer os sais minerais e as vitaminas que ele está precisando para poder fortalecer a corrente sanguínea dele e fortalecer a imunidade. O velhinho morreu tem uns 3 meses. E no início desse ano eu liguei para ela, falei, e aí, doutora Renata, tudo bem? Porque ela saiu do cego, né? Aí eu liguei para ela e falei, e aí, doutora Renata, tudo bem, tranquilo? E seu pai? Valdo, meu pai está um coco até hoje comendo broto de bambu, aspargo e ora pronópolis. Valdo, só uma correção, no lugar do aspargo não seria palmito ou não? Não, É o aspargo mesmo. É, aspargo mesmo, tá? Para esse senhor funcionou. O Parátma já passou isso para outras pessoas, tá, Márcio? E eu não tive retorno, não sei. Mas esse senhorzinho viveu. Agora ele viveu esses 7 anos. 7? 7 anos. Ele viveu 7 anos em função do aspargo, do bambu e do ora pronobis? Não sei, não foi feita pesquisa, não foi feito acompanhamento, mas a própria filha, enquanto médica, ela falou, no início dessa ela falou assim, até hoje, o que o Parátma falou para ele virou remédio. Ele não abre mão. Então, acabaram-se as dores, entendeu? Funcionou? Funcionou. Ele continuou o tratamento com o médico da Terra? Continuou. Mas não abandonou as orientações que o Parátma passou. Bom, se a gente para e pensa, tinha 3 meses de vida, viveu 7 anos, o que será que fez com que ele vivesse 7 anos? Só pode ter sido o bambu. O bambu, o aspargo e a folha de pronobis. Não é? Só tinha 3 meses, né? E aí esses 3 meses viraram 7 anos? Bom dia! Eita delícia! Valdo, nosso papo está ótimo, mas o tempo está se esgotando. Oi, Liz, tudo bem, Liz? Fala muito bem. Agora? Já está de férias?
Que bom, hein, Ney? Acordei agora. Nosso É. tempo já está estourando. Daqui a pouquinho o Instagram vai nos derrubar aqui. Então, Faltam aí vamos 30 parar segundos. aqui. Próxima semana teremos mais. Então, Valdo, Teremos, tranquilo. Gratidão ao coração de cada um que esteve conosco, gratidão a você, né? E a gente para por aqui para poder, combinado, Valdo. na próxima semana, pegar o viés aí. Próxima semana será um tema diferente. Continuamos com a jornada da homeopatia. Não, A gente- vamos continuar, né? Isso. Porque eu acho que essas informações do Bitrucas é muito importante. Ok. Vamos Combinado, continuar. então, Valdo. Semana que vem com a jornada da homeopatia. Gratidão ao pessoal que compareceu na live. Gratidão, Valdo. Um beijão à Gratidão, família aí. Valdo. Feliz Natal, se a gente não se falar. E Fiquem todos na paz. gratidão para Ótimo você dia. também, tá? Até mais. Até mais. Amém. Tchau, Tchau, tchau. tchau.